Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Estou aqui num momento diferente hoje para tirar uma mensagem de Abraham Hicks para você. Pois é, isso é uma coisa que eu faço rotineiramente, que é tirar uma mensagem dos cards que eu tenho aqui, de Peça e Será Atendido. São cards, são baralhos contendo ensinamentos de Abraham Hicks. E hoje eu resolvi tirar essa mensagem para você também, para que você possa se beneficiar e assim começar a sua semana com um direcionamento, com uma mensagem de Abraham para você. E eu vou fazer o seguinte, para ficar mais fácil de você escolher, eu vou colocar aqui 3 pedrinhas, você vai escolher uma, e aquela que você escolher, você vai ouvir a mensagem referente à pedra que você escolheu. Eu tenho aqui o quartzo azul, a pirita, que é essa pedra linda, parecendo ouro, sabe, dourada, e a ametista. Você vai escolher uma pedra, e aí, a partir disso, a mensagem que cair para essa pedra é a mensagem para a sua semana, tá bom? Então, vamos começar com o quartzo azul. Deixa eu colocar aqui na ordem, para não confundir. Esses são os baralhos, tá, gente? Os cards. Tem uma frase na frente e tem o texto atrás. Vamos lá. A carta que cair é a carta do quartzo azul. Como são cards grandes, eles são um pouquinho difíceis de embaralhar. Acabam caindo com mais facilidade. Aqui virou. Eu prefiro escolher a que virou muitas vezes do que a que caiu. E a carta que caiu foi essa aqui. É a carta de número 20. Cada assunto, na verdade, são 2 assuntos, o desejado e o não desejado. Cada assunto é, na verdade, 2 assuntos, ou são, né, na verdade, 2 assuntos. Aquilo que você deseja e a ausência ou a falta daquilo que você deseja. Frequentemente, quando você acredita que está pensando sobre aquilo que você deseja, você está, na verdade, pensando sobre o exato oposto daquilo que você deseja. E olha só, essa carta, o que ela quer dizer? Muitas vezes, no nosso dia a dia, você acha que está focando no seu desejo, só que na realidade você está focando na ausência dele. Então, provavelmente, se nesse momento você está sentindo que você já se esforçou muito, que você foca no seu desejo, só que nada está acontecendo, o que está dizendo nessa carta, na realidade, é que você provavelmente está focando na ausência dele, na ausência do seu desejo e não no seu desejo realmente. E como é que você conserta isso? Ficando consciente de como você se sente. A autoconsciência é que vai te ajudar a perceber se você está focando no desejado ou no não desejado. Quando você foca no desejado, você se sente bem. Agora, quando você foca na ponta oposta do bastão, ou seja, naquilo que você não deseja, no lado oposto a seu desejo, você se sente mal. Vou dar um exemplo para você entender e ficar mais clara essa mensagem para você seguir com a sua semana. Quando você pensa, por exemplo, no assunto dinheiro, tem 2 pontas nesse assunto, 2 partes do bastão. A ponta do bastão de abundância financeira e tudo aquilo que você pode fazer com dinheiro, você podendo comprar as coisas que você deseja, fazendo viagens que você quer, comprando as coisas que você quer para os seus filhos, para a sua família, mas também tem a ponta oposta, que são as contas, a quantidade de coisas que você tem que pagar, a ausência do dinheiro em toda a sua vida, a lembrança da ausência do dinheiro em toda a sua vida, que é muito difícil, que você não tem as habilidades que você precisa para conseguir, que precisa de muito trabalho para conseguir dinheiro. Então, muitas vezes, quando você foca no assunto dinheiro, ao invés de focar na ponta desejada do bastão, você acaba focando na ausência disso, ou seja, em tudo aquilo que você não quer saber sobre o assunto dinheiro. E quando você foca na parte que você não quer saber, você mesmo não querendo fazer isso, você acaba atraindo mais falta, mais ausência, mais escassez. Então, é muito importante você dar atenção a isso, a como você está se sentindo quando você foca nos assuntos que você deseja atrair, ou até mesmo, muitas vezes, o mais importante, o que eu faço no meu dia a dia, é sair daquele assunto que eu sei que eu tenho muita resistência. Quando um assunto já passou pela nossa vida por muito tempo, e criou uma crença latente de uma determinada maneira, por exemplo, abundância financeira, a maior parte das pessoas tem crenças negativas em relação a isso. Então, naturalmente, quando ela foca nesse assunto, ela vai ativar mais resistência, que vai impedir que ela receba mais dinheiro. Então, nesse caso, vale muito mais a pena você ser o mais geral possível e nem focar nesse assunto. Quando for necessário, e claro, o dinheiro é um assunto que surge na nossa vida constantemente, você fazer o possível para fazer um autogerenciamento emocional para que aquela crença ativa por tantos anos não continue te afetando. Mas deliberadamente, às vezes é melhor você não parar e fazer um exercício para tentar melhorar isso, porque pode ser que você coloque mais resistência no caminho. Então, agora a gente vai ler a carta para quem escolheu a pedra número 2, que é
a pirita, tá? Então, vamos lá. Vou embaralhar aqui. Deixa eu pegar o baralho novamente. Estou pegando aqui virou, porque essa carta aqui, gente, ela é bem grandona, ela é quase o tamanho de uma mão, tá vendo? Então, que eu, com relação a baralho, carta, essas coisas, eu não tenho nenhuma habilidade. Então, aí, ó, essa aqui virou, praticamente pulou. Vamos lá, eu vou ler aqui com você. A carta que saiu foi essa aqui, foi a carta de número 39, e ela fala o seguinte: uma vez que cada solicitação é garantida, eu sinto que não existe competição. Vamos lá, deixa eu fazer a leitura aqui para você, para direcionar a semana de quem escolheu a pedra de número 2, que é a ferida. Cada ponto de vista importa. Cada solicitação é garantida. Não existe fim para os recursos universais que preenchem essas solicitações. E não existe fim para as respostas do fluxo infinito de perguntas. E por essa razão, não existe competição. Eu estou lendo lentinho porque eu estou tentando ler e traduzir ao mesmo tempo, porque as cartas são em inglês, tá? Mas, enfim, olha só, para você que escolheu essa carta, a mensagem é o seguinte: talvez nesse momento você esteja sentindo que tem alguma competição, que porque alguém ganhou algo, você não vai conseguir ganhar, porque alguém conseguiu, passou na sua frente e agora não tem mais recursos para te dar aquilo que você deseja. E o que essa carta está dizendo é que não existe fim para as respostas. Os recursos do universo são infinitos. A gente acredita, com a nossa visão do ego, que existe uma competição, e quando um ganha, o outro tem que perder. Então, o sistema ganha-perde, né? Para que um ganhe, o outro tem que perder. Mas não existe fim. Todas as respostas estão atendidas, todas as solicitações são garantidas, porque os recursos universais são infinitos. Os recursos universais estão aqui para completar todas as solicitações que existam. Então, se nesse momento você está vivendo aquele anseio, de repente, por uma vaga em um concurso, de repente por uma vaga de emprego, ou até mesmo por um relacionamento, pode ter certeza que aquilo que você deseja não foi tirado de você porque alguém chegou na frente. Com certeza, isso que está acontecendo agora não é exatamente um correspondente para o que está no seu vórtice. A gente ignora muitas vezes o fato de, ao longo do nosso dia, da nossa vida, a gente lançar milhares de foguetes de desejo. E muitas vezes esses foguetes de desejo, eles são como pecinhas de um quebra-cabeça. Eles são parte de um todo. E ali, parte do nosso desejo, muitas vezes, a gente ignora. Os detalhes que a gente colocou, a gente ignora. E aí, quando acontece algo, a gente pensa, não consegui exatamente isso que a gente queria, é porque alguém passou na frente, só que não. Tem partes daquele desejo, do seu desejo, provavelmente, que essa circunstância que você acha que você perdeu porque alguém ganhou, que não combinam com o que você colocou no seu vórtice, com os detalhes do que você colocou no seu vórtice. Quando eu estava no processo de encontrar a casa que eu queria, eu chegava na casa, e aí em outras casas, e aí eu ia e de repente chegava lá, nossa, deu tudo errado, poxa, que saco, eu queria tanto essa casa, era a casa perfeita. Só que não era, eu estava me contentando com muito menos do que eu tinha colocado no meu vórtice. No momento certo, a casa perfeita surgiu, e eu vi que os detalhes que eu tinha colocado, que eu nem lembrava no caminho, apareceram à minha volta. Então, a gente precisa confiar. Uma frase que é muito importante, que é bom você praticar essa semana, se você estiver sentindo essa competição, esse medo de alguém passar na sua frente, por exemplo, ou de perder alguma coisa, ou se já aconteceu, de repente, de você achar que você não conseguiu algo que você queria porque alguém passou na sua frente, é fazer a seguinte afirmação: as coisas estão sempre dando certo para mim, até mesmo quando não parece que estão. Quando a gente faz essa afirmação, a gente assume que existe um eu superior cuidando da gente, que a gente não está vendo a visão completa, que a gente está vendo um pedacinho, uma parte de um todo, e essa parte não é tudo, e como a gente ignora essa parte, a gente se abre, assim como a criança, para confiar na orientação maior. Então, se você estiver sentindo competição, medo, se alguém passar na minha frente, se eu não conseguir chegar primeiro, e tal coisa pode acontecer e de repente eu perder, ou eu perdi porque alguém ganhou, entenda que isso não existe. O universo te atende a tudo aquilo que você pede. Cada pequena coisa é criada. Tem até uma parte no livro chamado A Ciência para Ficar Rico, de Wallace de Watts, que ele fala o seguinte: se existir algo nesse universo que você desejar e que ainda não existir os recursos para preencher, vai ser criado para que consiga completar o seu desejo. Tá? Então, assim, tudo aquilo que você deseja
é porque tem potencialidade e capacidade de conseguir. Você consegue ser, fazer e ter qualquer coisa. Então, não tenha medo disso. Eu acho que existe uma competição, que os recursos são escassos, os recursos são infinitos, tá? E tudo aquilo que você deseja é atendido. Então, agora, vamos para a leitura de número 3 da pedra ametista. E eu vou fazer a leitura aqui, vamos embaralhar as cartas para fazer a leitura. Vamos lá. Vamos ver qual carta que vira. Opa, pulou. Essa carta aqui. Vamos lá. A que saiu foi a carta de número 27 e ela diz o seguinte: meu ponto de atração emocional pode ser mudado. Deixa eu ler aqui para quem tirou a pedra de número 3, que é a ametista. Você alcançou o seu ponto de atração por dar atenção a algum assunto. Nós queremos que você compreenda que é de extremo valor deliberadamente alcançar o seu próprio ponto de atração. Porque, uma vez que você espera algo, ela virá. Os detalhes disso podem ser diferentes, mas a essência vibracional sempre irá corresponder exatamente. Olha só, o que essa carta quer dizer? Muitas vezes, quando a gente está numa situação na nossa vida, a gente acha que não existe mais possibilidade de mudar. A gente acha que não dá tempo, porque a gente não tem mais idade para isso, ou que tem recursos que a gente não consegue conseguir. Só que tudo que cria a nossa realidade é o nosso ponto de atração, que é criado através do foco que a gente dá a um determinado assunto. Esse ponto de atração ele pode ser mudado através do foco deliberado para algo que você deseja realmente, na ponta que você deseja. Eu falei isso na primeira leitura, porque tudo são dois assuntos. Quando você foca na ponta que você deseja, você começa a mudar o seu ponto de atração. Por exemplo, se você tem uma experiência negativa na sua vida, pode ser que essa carta, gente, se combine com a leitura da pedra de número 1, tá? Então, de repente, pode ser que vale a pena para você ouvir a leitura de número 1 também, tá bom? Mas, enfim, como eu estava falando, se você está experimentando uma situação negativa na sua vida agora, significa que o seu ponto de atração nesse assunto foi criado através do foco na ponta do bastão negativa desse assunto. Todo assunto tem dois assuntos por conta da lei da polaridade, né? Que a gente vê lá no Caibalion. Então, nesse caso, o que você tem que fazer é dar foco naquilo que você quer. Como eles falam aqui, nós queremos que você compreenda o extremo valor que é deliberadamente atingir um ponto de atração, seu próprio ponto de atração. Porque tudo aquilo que você deseja, que você espera que vai acontecer, vai vir, tá? E aí tem um ponto interessante que eles colocam aqui no final, que é muito importante para você compreender. Pode ser que os detalhes disso sejam um pouco diferentes, mas a essência vibracional daquilo que você deseja vai corresponder a esse ponto de atração. E é por isso que é tão importante a gente observar os nossos pensamentos e as nossas emoções, principalmente as nossas emoções. Elas vão determinando para a gente em que ponta do bastão está o nosso ponto de atração sobre determinado assunto. Então, nessa semana, de repente, se você está sentindo que algo é muito difícil de você alcançar, que você não consegue mais mudar uma situação, que não tem mais forma de mudar uma situação, essa mensagem te diz o seguinte, que pode mudar. Todo ponto de atração pode ser mudado. E é o ponto de atração que cria a nossa realidade. Então, não existe desespero, não existe por que você acreditar que não tem como mudar. E aquilo que você deseja vai vir, mesmo que aparentemente não seja exatamente igual àquilo que você deseja, mas também a essência vibracional daquilo que você desejou vai estar. Isso também tem uma outra pegada. Como aqui é uma coisa geral, né? Eu estou falando aqui para quem escolheu a pedra, mas é de um modo geral. Pode ser que também tenha uma outra situação nisso. Pode ser que você tenha manifestado algo que você deseja, só que porque aparentemente não está exatamente nos detalhes daquilo que você desejou, você não esteja conseguindo ser grato por isso que você tem, você não esteja conseguindo perceber o valor disso que você desejou e de como você conseguiu isso, dessa manifestação. Você não esteja conseguindo ver o valor dessa manifestação. E não está percebendo que, essencialmente, ela combina com aquilo que você desejou. Ou seja, que emocionalmente vai te trazer a mesma sensação emocional daquilo que você queria. Tá? Muitas vezes, sem entender isso, a gente acha que parece que o universo entregou algo diferente daquilo que a gente quer e a gente não consegue sentir satisfação. E aí uma coisa vem, você olha, ah, mas não era o que eu queria, e aí simplesmente você começa a emitir uma vibração para o universo de insatisfação e trava todo o seu caminho.
as outras manifestações que poderiam vir decorrente disso, e até mesmo começar a melhorar e lapidar isso que você já conseguiu manifestar, acaba bloqueando por essa insatisfação, por não entender que o ponto de atração que você criou atraiu essa circunstância para a sua vida e que o detalhe daquilo que você desejou está ali nessa circunstância, tá? Muitas vezes, por não perceber isso, a gente acaba ignorando, a gente acha que está indo para o caminho errado. Um exemplo para você entender, de repente, um emprego, você está para começar um trabalho novo, só que você acha que não é bem essa empresa que você quer, não parece que tem os detalhes daquilo que você gostaria. Só que muitas vezes tem a essência vibracional daquilo que você tanto desejou, tem aquilo que você sempre quis viver, tá? Um exemplo foi quando eu não passei na residência multiprofissional que eu queria em São Paulo, na Unifesp, e passou um tempo, 2 meses depois, 3 meses depois, eu passei no aprimoramento profissional no hospital aqui da região, que é o Guilherme Álvaro, e o que aconteceu é que eu não entendi no começo. Eu não entendi porque eu queria tanto a residência multiprofissional, porque parecia, aparentemente, que o que estava ali na descrição das atividades, do local, ia trazer aquela vida que eu sonhava em viver. Mas eu não estava lá, eu não sabia os detalhes que eu tinha colocado no meu vórtex, mas o nosso eu superior nunca erra. O que aconteceu simplesmente é que aquele desejo meu veio de assistir Grey's Anatomy, e eu assistia tanto Grey's Anatomy, eu sonhava com viver uma vida igual o que as pessoas viviam em Grey's Anatomy. Talvez masoquismo para uns, né, porque era bem, vamos dizer assim, desafiador para o pessoal lá de Grey's Anatomy, né, os residentes, mas eu achava incrível aquela vida, sabe? Plantão e aquela coisa toda, e chegar lá, vários médicos e tudo aquilo. Eu achava um máximo tudo aquilo, e eu sonhava em viver isso. E o que aconteceu é que quando eu entrei no Guilherme Álvaro, alguns anos depois que eu fui me tocar disso, tá? Naquele momento eu nem consegui perceber. Mas o que eu vivi lá correspondia completamente com a rotina que eu sonhava em viver em Grey's Anatomy. E como tinham amigas minhas que tinham passado na residência multiprofissional da Unifesp, eu consegui ver como era a rotina lá, não tinha nada a ver. Era dentro de uma cozinha que se trabalhava. Eu era nutricionista na época, né? Então, a nutricionista da Unifesp trabalhava lá, mas na parte da produção e tal, com dieta, assim, mas lá no Guilherme Álvaro, não, eu trabalhava com a equipe, a gente passava nos leitos, exatamente igual ao Grey's Anatomy, até as perguntas difíceis eram iguais, sabe? Então, assim, até os perrengues correspondiam àquilo que eu queria viver. Então, a essência era igual. E aí, pelo fato de, naquele momento, eu não estar conseguindo ver os detalhes que eu só ia viver lá na frente, logo quando eu entrei, eu não estava tão animada quanto eu poderia estar, porque eu achava que aquilo era menos daquilo que eu desejava. Mas não é. A essência vibracional correspondia exatamente àquela vida que eu desejava viver. Então, se nesse momento você acha que não aconteceu como você gostaria, aguarda. Observa que pode ser que tenham detalhes aí nessa manifestação que você não esteja vendo e que corresponde perfeitamente com aquilo que você deseja, que você colocou na sua realidade vibracional. E pode ser que talvez também aconteça como aconteceu comigo, que só lá na frente eu fui perceber. Depois de alguns anos é que eu fui perceber, ligando os pontos, conectando os pontos, eu fui ver que correspondia perfeitamente com o que eu vivia, com o que eu sonhava viver na realidade. Tá bom? Então, gente, vamos concluir aqui. Eu espero muito que você tenha gostado. É a primeira vez que eu faço essa mensagem aqui da semana com os cards de Abraham Hicks. Eu espero muito que você tenha gostado e que a mensagem tenha realmente te ajudado a ter um direcionamento, a sentir um pouco mais de leveza, mais alívio, esperança, expectativa positiva em relação à sua semana, independente do que estiver acontecendo à sua volta. Então é isso. Comenta aqui para mim o que você achou e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. O legal eu nem sei porque saiu. Estou fazendo um vídeo novo, então a cabeça ainda está um pouco confusa. Mas a gente vê na próxima semana. Tchau, tchau.